Então, olha só. Considere as seguintes informações sobre a segunda lei da termodinâmica. A eficiência de uma máquina térmica de Carnot depende somente das duas temperaturas com que ela trabalha. Pessoal, vamos lembrar, eu quero que você lembre, que uma eficiência de uma máquina que opera no ciclo de Carnot, ela é dada por 1 menos a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Então, a gente só pode calcular a eficiência usando somente as temperaturas da fonte fria e da fonte quente num ciclo de Carnot, tá? Então, de fato, está verdadeiro. A eficiência do ciclo de Carnot só vai depender dessas temperaturas. Numa máquina térmica reversível, a absorção e a liberação de calor devem ser realizadas isotermicamente. Pessoal, eu chamo a sua atenção nessa questão para uma coisa. Vamos lembrar que num ciclo de Carnot, ou seja, numa máquina que queira operar com sua máxima eficiência, você vai ter ela um processo bem específico. Você vai ter duas isotérmicas acompanhadas de duas adiabáticas. Então aqui o sistema ganha esse calor e aqui o sistema perde esse calor, mas sempre de forma isotérmica. Você está vendo aqui? Sempre de forma isotérmica. Então, se a gente estivesse falando de uma máquina térmica operando no ciclo de Carnot, era verdadeiro. Mas como ele não está falando nada, como não é obrigado a máquina ser de Carnot, a gente vai dizer que é falso, porque ela pode operar num ciclo qualquer. Ok? Ela pode operar num ciclo de qualquer. Mas se ela estiver operando no ciclo de Carnot, não. Estaria verdadeiro. Então, numa máquina térmica, o calor cedido a um gás pode apenas em parte ser usado para realizar trabalho. Verdadeiro, né, pessoal? Um esquema de uma máquina térmica, ele é basicamente assim, não é? Ele é basicamente assim. Você tem aqui uma fonte que a gente chama fonte fria, que é como se fosse a lixeira do sistema, né? Que é onde a gente joga um calor que não vai servir para muita coisa. Aqui a gente tem a fonte quente, que é da onde a gente retira esse calor. E o que é que a gente faz? Inteligentemente, esse calor ele já fluiria naturalmente aqui. Então o que é que a gente faz? A gente só desvia ele um pouco para realizar trabalho. Bom seria se a gente conseguisse desviar todo esse calor, né? Porque aí a gente não despejaria nada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque a gente não pode desviar todo o calor. Violaria a lei da termodinâmica, tá? Ou seja, o calor não pode ser transformado integralmente em trabalho, tá? Então é só uma parte dele. Não existe máquina de eficiência 100%. Então eu não posso ter aqui uma máquina com eficiência de 100%. Não existe isso. Violaria. Ok? Então a gente marca aí verdadeiro, né? Então a gente marca somente a 1 e 3, chamando a sua atenção para essa 2, tá? Que se fosse uma máquina de Carnot, estaria correto. Então, gabarito aí, letra C. Tranquilo?